irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meu nome é André Dalmas, faço parte do núcleo de pregação dos pregadores da Diocese de Novo Hamburgo. Faço parte do grupo de oração São Luís Gonzaga, da Catedral Basílica São Luís Gonzaga de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E estamos aqui então para estudar o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Romanos. Neste capítulo 5, Paulo ele tem como objetivo mostrar como a diferença de atitude ela causa impactos na vida humana e espiritual. Então ele começa no versículos 1 e 2 falando que o estado de graça que vive ou que deveria viver todo aquele que espera pela vida eterna, seguindo a fé em Jesus Cristo. Então ele diz assim: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Então aquele que tem a fé firme no Senhor Jesus Cristo, ele espera com alegria o dia da glória de estar na vida eterna na presença de Deus. Nos versículos 3 a 5, ele vai então descrevendo um pouco mais sobre as virtudes de quem vive na fé. Então ele diz: não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações. Ou seja, nós temos que dar graças até nas dificuldades, porque as dificuldades elas produzem em nós frutos e virtudes, fortalecem as nossas virtudes. Ele vem dizer aqui: sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que ele está dizendo para nós? As tribulações fazem com que a gente tenha paciência, né? Ou seja, todo aquele que tem uma tribulação e espera no Senhor, espera, realmente tem a paciência. Ela produz a perseverança a virtude comprovada, e a virtude comprovada a esperança. E quem espera no Senhor não se decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos corações pelo Espírito Santo. Então, a quem tem esperança dada pelo Espírito Santo, recebe o amor de Deus. E aquele que tem o amor no seu coração fortalece, então, todas as virtudes. Porque ele consegue, então, amar a si mesmo, amar ao próximo e dar continuidade na sua vida espiritual, na sua vida terrena, tendo uma visão mais aproximada da visão de Jesus Cristo, que sempre olhou a todos com muito amor, com o amor do Pai. Nos versículos 6 a 11, ele vai dizer o seguinte: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. No caso, nós éramos inimigos de Deus. Aqueles que pecam, que não guardam os mandamentos, não são a favor de Deus, né? Isso é uma atitude óbvia. A gente vai contra as leis do Senhor, nós não temos apreço por Ele. Então, quando nós éramos inimigos e não merecíamos a salvação, fomos justificados pelo sangue de Cristo. Ele deu a vida por nós, mesmo não sendo merecedores. Ele fez isso por nós. Então, quando nós ainda éramos não merecedores, indignos de receber a salvação, fomos salvos, justificados pelo seu sangue. Fomos salvos no passado, quando limpamos nossas manchas de pecado. No presente, quando permitimos que a graça nos fortifique. E no futuro, quando temos a esperança de viver eternamente com o Senhor em sua glória. Os versículos 6 a 11 vêm nos explicar exatamente isso. Ele diz no versículo 7, em rigor, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá,
se consentiria morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, portanto, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos salvos de sua ira. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido reconciliação. Então ele faz essa ponte dizendo, o Senhor, pela sua morte, pelo seu sangue, ele nos reconcilia com o Pai. Tudo aquilo que nós tínhamos de pecado, de transgressão, foi pago com seu sangue. Então, quanto mais agora que nós somos justificados, o Senhor vai nos salvar. Então ele vem dizer isso para nós, essa mensagem de esperança, de confiança. Siga no caminho com as virtudes, porque a salvação vem ao nosso encontro através de tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Dos versículos 12 ao 21, Paulo vem fazer uma comparação entre as ações de Adão e as de Jesus. Então, no 12 ao 14, ele começa falando o seguinte: o pecado entrou no mundo por causa de um só homem, no caso Adão, e assim também a morte. Adão, ao desobedecer a Deus, ele se torna mortal e se afasta de Deus. Assim, toda a descendência peca. De Adão a Moisés, quando veio a lei, os pecados eles não eram levados em conta, porque ainda não existia a lei. Mas existia já o pecado e a transgressão. Então ele vem falar aqui, por um só homem no mundo entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. E de fato até a lei o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. Ou seja, se não havia lei, não se poderia dizer que era pecado, mas era mal. Já se sabia que era mal. Desde Adão a Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Jesus é o que havia de vir. Então nós temos que buscar fugir do exemplo de Adão para seguir o exemplo de Jesus. Dos versículos 15 ao 19, ele começa dizendo que a falta é o contrário do dom. A falta de um matou a todos, enquanto que a graça de um salvou a todos. A falta de um resultou na condenação de todos, enquanto a graça de um na justificação de todos. Todo que acredita em Jesus é justificado à medida que for renascendo nele. Olha que lindo isso. Se pelo pecado de um só, versículo 17, reinou a morte, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida, por um só que é Jesus Cristo. Então, se pelo pecado de um veio a condenação, pela graça de um veio a justificação. Pelo pecado de Adão veio a morte, pela obediência, pelo dom de Jesus, veio a vida. E a gente vai recebendo a vida à medida que for renascendo em Jesus. À medida em que formos deixando de lado as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e formos vivendo uma vida nova em Jesus Cristo. Assim nós vamos conseguindo a justificação, buscando sempre seguir o exemplo de Jesus. Versículos 20 e 21, que encerram esse capítulo, ele vem dizer então que onde avulta o pecado, onde o pecado é abundante, a graça é superabundante. Onde avulta o pecado, superabunda a graça. Ele supera em abundância a graça por meio da justiça para a vida eterna através de Jesus Cristo.
Então ele veio dizer: sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio de Jesus, quando nós buscamos Jesus, quando nós seguimos o exemplo de Jesus, nós aí temos então a graça superando o pecado. Quando nós seguimos os exemplos de Jesus, quando nós seguimos o seu evangelho, seus mandamentos, as leis de Deus, nós começamos a superabundar sobre o pecado. O pecado já não é mais o maior na nossa vida. Nós temos a graça de Deus para seguir. Então, neste capítulo, que nós possamos meditar sobre a nossa vida, meditar sobre aquilo que estamos vivendo, sobre as virtudes, sobre o tempo que nós gloriamos ao Senhor, sobre o tempo de dar graças mesmo nas dificuldades, e que sempre, seguindo o exemplo de Jesus, nós seremos justificados, salvos e teremos sempre a fé e a esperança na vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.